Milanovich. Eu estou fazendo a AV2 agora, com ênfase no seminário, para fazer uma análise do comparativo das figuras de cênicas de personagens na peça Não Eu de Beckett e também Psicose de Sarah Kane, de maneiras que essas duas peças rejeitam as convenções dramáticas. E logo depois, em seguida, segundo Hans Thijs Lehmann, o que é político no teatro e para desenvolver a relação do diálogo entre o teatro pós-dramático e o teatro político do mesmo autor. Bem, eu vou começar esse seminário falando um pouco dos roteiros, né? É, sejam bem-vindos a esse seminário. Hoje vamos fazer um mergulho nessa fascinante universo do teatro contemporâneo e tentar explorar as possibilidades de como essas duas obras emblemáticas, Não Eu de Samuel Beckett e Psicose 4.48 Psicose de Sarah Kane, tá? Que desafiam as noções tradicionais dos personagens e a estrutura dramática, né? A princípio eu vou falar das figuras cênicas, né, e personagens em uma desconstrução radical. Ou seja, para começar, né, essa análise, vamos olhar as figuras que habitam esse palco, né, nessas duas peças que elas não estão muito longe dos personagens que estamos acostumados a ver no teatro convencional de uma certa forma. Em Não Eu de Samuel Beckett, a boca é uma entidade plena, pura, né? E a descrição do não do eu de Beckett nos apresenta como algo singular, uma boca, que literalmente há apenas uma boca iluminada, ela está suspensa no palco, completamente escuro e não há corpo visível, não há rosto visível, não há interações e é uma voz sem corpo, né? É um fluxo de consciência ininterrupto e extremamente frenético. Ela representa uma boca que é uma personagem no sentido tradicional. Ela é uma essência de uma linguagem, de uma memória e também uma mente humana reduzida às manifestações mais originais, né? Ou seja, e de uma certa forma fragmentada, e a identidade é totalmente desmistificada, tornando-se o não eu, né, objeto de uma subjetividade em colapso que se expressa incessantemente. Incessantemente, desculpa, essa palavra é muito difícil. Exemplo do texto pode ser quando há um disparador, né, das palavras de negações, memórias de negações, sair para dentro deste mundo, este mundo, coisas pequenas, pequenininhas, antes do tempo, e é uma corrente verbal, né, de onde não mais se encontra um ponto de parada e clareza, né? Já no 4.4, a gente tem uma descrição de uma figura, uh, são várias vozes, uma mente em ruínas, né? Ela já diz por si própria. A Sarah Kane vai a caminho busca outros caminhos, né? Divergentes do igualmente desconstrutivo, a disrupção, né? E nós não temos os personagens nomeados, no caso, né? O que ouvimos são vozes, né, nesse período, e elas também estão sendo ditas ao mesmo tempo, de formas diferentes, em várias facetas, que também rola um desarranjo psicótico, né, que talvez crie um diálogo totalmente não muito compreensível, né? É uma coisa confusa entre uma conversa entre uma paciente e psiquiatra, né? Exemplo desse texto também observamos também falas que eu estou triste,
eu não tenho futuro, apatia de um futuro que não tem esperança, né? E, e que as coisas não irão melhorar de forma alguma, né? E intercaladas de tudo isso. Bem, a rejeição está contida, né? O não eu de Beckett, temos um fluxo de a rejeição das convenções, ou seja, o desafio do tradicional na transição da desconstrução dessas figuras cênicas, que leva diretamente uma parte não danosa. Não, leva uma parte da nossa análise que essas peças rejeitam fundamentalmente as convenções da dramaturgia que geralmente tem, né? Então, a ausência da narrativa linear, o enredo tradicional de um roteiro, o não eu, né, em Beckett, ele tem um fluxo de consciência sem início, meio e fim, não muito claros. É uma história que se desenvolve apenas numa existência de uma voz que naquele momento está presente, revisitando partes de um fragmento de uma vida não em uma ordem, sem ordem cronológica, no caso. E a desintegração também total do diálogo em relação à interação convencional. Ou seja, no eu de Beckett, a boca, ela não fala sozinha, ela tem réplicas, né? Ela tem, não há escuta ativa de outro, né? É um monólogo totalmente feito que enfatiza o isolamento total e a falta de comunicação que é totalmente inerente à existência humana, né? Já em psicoses, mesmo em múltiplas vozes, a comunicação também é frequentemente quebrada, repetitiva e também invasiva. As falas não não tem um ritmo, né? Não tem um arco, né, de entendimento mútuo e ao mesmo tempo elas criam um círculo em torno da dor e da confusão. O diálogo, na verdade, é uma manifestação de incapacidade de conexão e entre pessoas, mas você tem, como exemplo, mas você tem amigos, aí tem um silêncio longo, você tem muitos amigos, e já no caso de psicose, é a ausência da resposta direta da chave. No caso, é de psicose que estamos falando, né? Que abandona a... Tem um pouco também da cartaz, do abandono e da resolução, né, das peças, que é no termo tradicional também, que recusam dar isso, e continua indicando uma angústia, uma falta de conclusão. Minimalismo também reduz o cenário, também apenas uma boca falando, no foco total, e na linguagem a voz de tempo psicológico e não cronológico, que está presente nesse contexto. E já na psicose, embora não haja descrições na cenografia, e a ausência, cenografias são totalmente rígidas no texto, e a total falta de um local físico que sugere que o palco, na verdade, pode ser um espaço mental ou um tempo distorcido e totalmente alternado do espaço mental também, né? Bem, eu vou falar agora um pouquinho do roteiro, né, do seminário do político, né, do teatro de Hans Thies Lehmann. É um conceito de, né, que na verdade na transcrição o texto é enfático, para ele é enfático ou político no teatro não se restringe ao que é dito, mas ao como estamos falando isso, né? A forma que geralmente é o cerne da questão. Então a citação teatral ele afirma também que verdadeiramente o social na arte é uma forma e também isso traz e aborda temas políticos explícitos como a desigualdade social, a corrupção e pode ser também totalmente eficaz na sua forma convencional, né? E também Benjamin também criticava já no teatro pós-dramático e político a forma da estética, a maneira como a peça geralmente é construída e apresentada para o público.
causando realmente um impacto político. E além de tudo, o teatro político, na visão de Lehmann, não é apenas aquele que tem um conteúdo político. Um telejornal tem conteúdo político, mas não é o teatro público político. Na verdade, é uma criação de uma força política do teatro que reside dentro da capacidade de operar maneiras diferentes de abalar as percepções do público, né? Toda forma, geralmente, toda forma de... O que torna isso interessante é como a forma desse teatro, como ele se dá, né? Existe o contexto da citação central e também de ir além do conteúdo temático, né? Como uma forma de teatro político, existe o exemplo do desenvolvimento, a exemplificação do mesmo, né? Existe uma transcrição, então, mas então, como essa forma política se manifesta na prática? Lehmann sugere que algumas maneiras cruciais pelas quais o teatro pós-dramático adquire uma dimensão política. Existe uma ruptura e vamos dizer, uma desfamiliarização das convenções, né? A explicação posso estar dando em relação a quando o tempo rompe com as convenções dramáticas, quando ele desacomoda o espectador e não oferece nenhum conforto do que é esperado. É uma narrativa linear, né, que os personagens também são definidos, e força o público, de uma certa forma, a pensar criticamente e questionar não só o que está nesse palco, né, mas quais as estruturas e narrativas que essa realidade cria nesse contexto geral, né? Pensando novamente no não eu de 4.4 de psicose e tudo isso, a gente vê um pouco melhor também. Um outro exemplo também que pode ser muito geral é o corpo da performance em vulnerabilidade e resistência. Como performances eles usam que pode se tornar vítimas de sacrificiais de si mesma, né? Articulando textos hostis e manifestando a total discrepância que separa os seus desejos e as redes de opressão e repressão e pensamento e linguagem da sociedade que se passa, né? No caso, no 4.48 de psicose, a própria apresentação crua de uma psicose que é totalmente sem maquiagem, sem soluções fáceis, e através da voz e de uma sugestão de um corpo em sofrimento também, que pode gerar um impacto também em relação a o que representa a psicose, o que invoca a psicose no espaço performático, desafiando estas estruturas e estigmas e normalização do mesmo também, né? No teatro político de Lehmann também não busca também doutrinar ninguém, nem criar-se respostas prontas que pode afetar afetar o espectador num nível mais elaborado, emocional, sensorial ou cognitivo, né? Ao gerar essa profunda criação do argumento lógico, né? A política se dá pela disciplina da beleza e também critica o existente, né? O que vem através dessa forma, né? Outro exemplo também, voltando às peças, as peças de Beckett, que elas são mestras nessa abordagem, elas não dizem não deixa claro que a vida é um ciclo, um limbo, né? Criando uma angústia que cria um ritmo que é vertiginoso, igual da boca do não eu, né?
e a fragmentação desse desespero visceral das vozes, né? Em 4x4 eles atingem o espectador no nível mais afetivo. A experiência intensa não é total entretenimento e também nos cerca de verdades que não aceitamos. O choque é formal e pode gerar uma transformação a partir dessa percepção, né? A outra coisa também que fica claro é a tática da forma da liberdade, né? Que é enfatizado por Lehmann, que tem uma importância, a tática da liberdade como escolha de uma forma, né? A conclusão seria que o político desse teatro ele transcende total até a temática que faça enraizar a própria forma que essa obra foi descrita, foi tomada. E a capacidade do teatro de romper totalmente essas convenções que já são para destruir a expectativa, né, total da percepção e usar a materialidade da cena para afetar o espectador, que confere a arte de uma forma mais potente e política, né? Também, ao desafiar radicalmente o que entendemos, por si, o teatro torna-se, nesse sentido, também as questões da política muito mais profundas e também criar uma mensagem que pode convidar ao espectador uma experiência mais intensa, mais interna e transformadora da sua própria percepção, do seu próprio pensamento, né? E é isso, gente. É o que eu tenho por hoje e o que eu tentei absorver dessas matérias nesse período. E a minha autoavaliação é que esse conteúdo traz muitas formas e não formas, né, de fazer um teatro usando outras mídias, outras formas, outras tecnologias, né, de estar se criando um outro contexto, até na direção técnica dos atores, nessa arquitetura desse palco, uma coisa mais simplista, tentar romper com essas tradições, né, talvez criar algo novo, inusitado e que cause um efeito melhor para um efeito mais não esperado, mas ao mesmo tempo que cause ao espectador uma não só uma surpresa, mas um impacto que faça ele se enxergar no seu próprio pensamento e questionar o seu próprio pensamento através dessas observações. Então é isso, essa é meu seminário e eu agradeço enormemente a professora Juliana Pamplona e é uma matéria que eu acho que tem que ser mais aprofundada, ter mais tempo de estar lendo isso com mais calma para poder reverberar isso dentro da minha pedagogia e não só na minha intelectualidade para estar elaborando novas formas de fazer uma arte mais orgânica e fugindo das normas, ou burlando essas normas, mas não fugindo da arte do teatro que causa essas emoções, não só para quem está dirigindo, mas quem está, para os atores que estão sentindo essas emoções, essas leituras e está externando isso nas suas atuações de uma melhor forma e que esse processo seja extremamente prazeroso e engrandecedor e que as técnicas sejam mais aprimoradas e abram um novo hall do pensamento humano. É isso, muito obrigada e é isso. Eu sou Ana Jovanovic, seminário da AV2 de 2025, terceiro período de 2025. Muito obrigada.